Boa noite, queridos pais do meu Brasil e do mundo. Como é que vocês estão, meus queridos mães brasileiras, mães de todo mundo? Você que tem um filho aí, criança, adolescente ou adulto, boa noite, queridos pais. Esse canal é feito para você, tá? Eu sou pedagoga, me chamo Lina e esse canal é para conversar com os pais, né? Sobre filhos, sobre treinar filhos, né? Criar filhos da maneira de Deus. E eu também gosto muito de tirar algumas ideias, algumas ideias de livros, de excelentes livros que eu leio, para trazer para vocês, queridos pais, para compartilhar essa sabedoria, esse conhecimento, para que a gente possa colocar em prática em nossa vida com os nossos filhos, né? E eu gosto muito de comunicação, né? Eu não sou lá essas coisas, mas eu gosto muito de comunicação. Apesar de eu parecer ser calada, mas eu gosto de me comunicar. Queridos pais, esse livro aqui, ó, é A Quarta Dimensão. Tô lendo esse livro, ele é muito bom para desenvolver a espiritualidade da gente, do ser humano, porque nós não somos compostos só por corpo, né? Morreu e acabou. Não, senhora. Nós temos um espírito, uma alma e um corpo. Então, o que for mais forte é o que vai mandar na gente. Não vamos deixar que o nosso corpo ele mande na gente, porque se ele mandar na gente, a gente vai se lascar. Porque o nosso corpo ele é carnal, ele quer pecar, ele quer fazer as coisas erradas. E quando a gente alimenta o nosso espírito, a gente também fica forte e a gente vai controlar o que o nosso corpo quer. A gente vai avaliar, né, se o que ele quer realmente tem sentido. E aqui eu vou falar de um assunto, queridos pais, que fala sobre fé. Como é que acontece a fé? Eu poderia começar do começo. Eu acho que eu vou começar do começo. Mas eu não vou começar do começo, queridos pais, porque no YouTube já tem uma mulher narrando esse livro maravilhoso com uma voz belíssima. Eu quero que vocês ouçam lá, né, o audiolivro dela. O nome dela é Raquel. E eu vou falar para vocês um trechozinho do capítulo 1 que fala assim: incubação, uma lei da fé. Vocês sabem o que significa a palavra incubação? Vocês sabem o que significa a palavra? É a mesma coisa no sentido de... Não tem a galinha que põe ovos, fica ninhando, né? Chocando os ovos. Então, incubar é esse sentido de fazer esse processo de falei o que agora, hein? Que a galinha, as galinhas quando vai, né, elas ficam chocando os ovinhos até chegar o dia que eles nascem. Então, essa palavra incubação, incubar é esse processo, né, de ficar chocando os ovos. Então, Deus jamais produzirá nenhuma de suas grandes obras, queridos pais, a menos que a realize por meio de sua fé. Olha só, isso tocou tanto meu coração, que Deus vai realizar as obras dele por meio de minha fé, da fé que deu a você. Deus nos deu a fé. Supõe-se que você tenha fé, porque a Bíblia diz que Deus deu a todos nós uma medida de fé. Isso é verdade. Você deve ter um pouco de fé, queridos pais. Quer o sinta, quer não. Você acha que não tem, mas na hora que precisa usar, você vai ver que você tem. Aqui, ó, você deve ter um pouco de fé. Quer o sinta, quer não. Você pode tentar sentir a fé, queridos pais, mas quando você necessita de fé, ela se faz presente. Ai, dá vontade de chorar. Estar presente para seu uso
como o possuir dos braços, como possui dois braços. Quando deles necessita, é só movê-los e usá-los. A fé é a mesma coisa. Não é necessário sentir que meus braços estejam pregados aos meus ombros para saber que os possuo. A gente, né, não tá, mas sabe que ele exige os nossos braços. Quando a gente quer usá-lo, é só esticar e fazer uso. Há, contudo, certos modos pelos quais sua fé opera e o liga ao Pai Celestial que habita em você. Outra coisa, né, que a gente, mesmo cristãos, você que não é cristão, mas até eu sou cristã, a gente às vezes anda num dia tão, café tá lá embaixo, que a gente acha que Deus não está conosco, né, mas Ele está conosco. Aqui, queridos pais, ó, a Bíblia diz que a fé é a substância das coisas que esperamos. Substância que possui uma primeira etapa de desenvolvimento, de incubação, antes que seu uso possa ser completo e eficaz. Então antes de acontecer aquilo que você quer que aconteça na realidade, por exemplo, eu quero muito ser cantora, por exemplo, né? Mas para que aconteça aquela realização, que para você ser cantora, antes disso tem essa incubação, que é esse período, esse processo de estar como se estivesse grávida para ser cantora, certo? Que você vai se preparando, tá? Preparando a sua mente, tá entendendo? Nada que acontece assim na realidade não tem, para que qualquer coisa aconteça, assim, a gente precisa ter imaginado, ter desejado, sabe? A gente não faz as coisas assim de supetão. Quando você quer algo mesmo, muito importante, ela precisa de um tempo para que aconteça. Então esse tempo é a fé, né? Para que aconteça algo real, quando Deus falou, haja luz, né? Haja luz. Então, ele precisou pronunciar a palavra para que houvesse a luz, para que a luz realmente existisse. Então, a fé é isso, é esse antes do acontecimento, é essa incubação, uma lei da fé. A fé precisa existir. Eu acho muito legal esse tipo de leitura. Aqui, queridos pais, ó, antes que seu uso possa ser completo e eficaz, né? Agora você poderá perguntar quais são os elementos necessários para tornar minha fé usável, né? Utilizável, né? Há 4 passos básicos no processo da incubação. Então, para que a sua fé seja realmente usada por você, haja luz e houve luz. Eita, queridos pais, precisa passar por 4 passos básicos. Vamos saber quem é o primeiro? Gente, esse livro aqui é incrível. Primeiro, a fim de usar sua fé, é preciso que você tenha a visão de um objetivo claro. Olha o que eu falei agora, hein? Nada acontece sem ter um desejo, querer, que seja um objetivo claro. O que é que você deseja, queridos pais? Eu desejo que meu filho seja um moço prudente, sensato. Ele seja um moço sábio. Esse é o meu objetivo claro. Aí, queridos pais, então o primeiro passo é que você tenha um objetivo claro na sua mente. A fé é a substância das coisas. Essas coisas têm que ser nítidas. Como é que Deus vai realizar algo, né? Que não seja nítido. Precisa estar tudo muito claro. Que se esperam, né? Se tiver uma ideia vaga da sua meta,
então estará fora de contato com aquele que pode responder a sua oração. Então Deus gosta Deus quer que você seja o mais específico para Ele, o mais específico possível. É preciso que você tenha uma meta clara e definida. Aí, esse autor aqui, um pastor coreano, ele fala, pastor Paul Yong-cho. Ele fala assim, ele conta um exemplo, né, queridos pais, para a gente compreender esse objetivo claro do primeiro passo para a fé, né, para que a gente possa usar a nossa fé da maneira correta. Aprendi essa lição de uma maneira muito especial, ele conta, né, tinha estado no ministério pastoral durante alguns meses e era tão pobre que não possuía bens materiais nenhum. Era solteiro e vivia num quarto pequeno, não tinha escrivaninha, nem cadeira, nem cama. Comia no chão, dormia no chão, estudava no chão. Tinha de andar quilômetros e quilômetros todos os dias para poder desempenhar meu ministério de ganhar almas. Mas um dia, enquanto lia a Bíblia, fiquei tremendamente impressionado pelas promessas de Deus. A Bíblia dizia que se tão somente eu colocasse minha fé em Jesus e orasse em seu nome, eu receberia tudo que pedisse. A Bíblia também me ensinava que eu era filho de Deus, filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele contando aqui, né? Mas um dia, enquanto lia a Bíblia, fiquei tremendamente impressionado pelas promessas de Deus. A Bíblia dizia que se tão somente eu colocasse minha fé em Jesus e orasse... estou repetindo. De modo que então orei dizendo, Pai, por que devo eu? Porque deve um filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores viver sem escrivaninha, sem cadeira, sem cama e andar quilômetros todos os dias? Pelo menos eu poderia ter um escritório humilde, uma cadeira em que sentar, uma humilde bicicleta a fim de sair a fazer visitas. Ele estava orando a Deus, né? Indagando, né? Porque que ele era filho do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e era um pobre, né? Achava que, segundo as Escrituras, eu podia pedir estas coisas ao Senhor. E ajoelhei-me e orei. Pai, agora estou orando. Por favor, envia-me uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta. Pus toda a minha fé no pedido e dei graças a Deus. A partir desse momento, comecei a esperar a entrega dessas coisas. Passou um mês e não recebi resposta alguma. E ainda continuava a esperar e nada acontecia. Eita, queridos pais, já estão com 3 minutos. Certo dia chuvoso, eu estava realmente deprimido. Eu tinha comido nada. Estava com muita fome, cansado, deprimido e comecei a reclamar. Senhor, pedi-lhe uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta vários meses atrás e não me deste nenhuma destas coisas. Tu vês que estou pregando o evangelho para as pessoas pobres deste bairro pobre. Como posso pedir-lhes que exercitem a fé quando eu mesmo não posso praticá-la? Indago a Deus, né? Como posso pedir-lhes que coloquem a fé no Senhor e vivam pela palavra e não pelo pão? Meu pai, estou tão desanimado. Ele falando para Deus, né? Não estou muito certo disso, mas sei que realmente não posso negar a palavra de Deus. A palavra deve permanecer e tenho certeza de que vais responder-me. Mas desta vez eu simplesmente não tenho certeza do quando e como. Se vais responder a minha oração depois que eu morrer, de que me aproveitaria isso? Oh, Jesus. E se vais responder a minha oração, faze-o rapidamente, por favor. Ele falava para Deus. Então sentei-me e comecei a chorar. Subitamente senti uma serenidade, uma tranquilidade invadindo minha alma. Toda vez que me vem esse tipo de sentimento, o sentimento da presença de Deus, ele sempre fala de modo
porque esperei. Então aquele ciclo suave ressoou em minha alma e espírito dizendo: meu filho, ouvi sua oração muito tempo atrás. Exclamei abruptamente: então, onde estão minha escrivaninha, minha cadeira e minha bicicleta? Disse-me o espírito. Sim, esse é o seu problema, o problema de todos os meus outros filhos. Imploram, exigindo todo tipo de coisas, mas o fazem perdi. Com termos tão vagos que não posso responder. Será que você não sabe que há dezenas de tipos de escrivaninhas, cadeiras e bicicletas? Mas você simplesmente pediu-me uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta. Deus queria que ele fosse específico. Que tipo de bicicleta ele queria? Se era com marcha, qual a cor, né? Que tipo de madeira era a escrivaninha, né? Se era alta, se era baixa, se era com detalhes, que tipo era a cadeira. Então Deus, ele queria pedidos específicos para que ele pudesse dar exatamente aquilo que ele estava pedindo, né? Porque Deus não respondeu porque tinha vários tipos de escrivaninha e ele queria dar exatamente aquilo o povo Yong Show gostaria. Este foi um ponto crítico de minha vida. Nenhum professor do Instituto Bíblico me havia ensinado estas coisas. Eu tinha cometido um erro que resultou no abrir de olhos para mim. Então disse eu: Senhor, realmente desejas que eu ore em termos específicos? Desta vez o Senhor me levou para Hebreus capítulo 11, que fala assim: a fé é a certeza de coisas bem específicas que se esperam. Ajoelhei-me de novo e disse: Pai, sinto muito, eu cometi um grande erro e te compreendi mal. Cancelo todas as minhas orações passadas. Começarei tudo de novo. Ele falou. Então dei o tamanho da escrivaninha, que devia ser de mogno das Filipinas. Queria o melhor tipo de cadeira, uma cadeira de escritório, de aço, com rodinhas, para que pudesse mover-me de um lado para outro, como um manda-chuva. Falei-lhe depois da bicicleta, dei muita consideração a esse assunto, porque há tantos tipos de bicicletas coreanas, japonesas, formosianas e alemãs, mas naqueles dias as bicicletas coreanas e japonesas geralmente eram muito franzinas e eu queria uma bicicleta forte e maciça. E como as bicicletas de fabricação norte-americana são muito boas, orei dizendo: Pai, desejo uma bicicleta fabricada nos Estados Unidos, com algumas marchas, para que eu possa regular a velocidade. Encomendei estas coisas em termos tão específicos que Deus não poderia cometer erro algum em entregá-las. Então realmente senti a fé fluir do coração, regozijei-me no Senhor. Nessa noite dormi como uma criança, mas ao despertar às 4h30 da manhã seguinte, a fim de preparar-me para a reunião de oração matinal, repentinamente descobri que meu coração estava vazio. Na noite, gente, queridos pais, eu peço perdão, porque eu achava que já ia passar assim pro ponto 2, mas não, ele fica contando muitas histórias até chegar no ponto 2. Então eu vou fazer um outro vídeo, queridos pais. Vou resumir esse texto. Eu vou verificar os 4 passos básicos no processo da incubação, para que eu possa usar a minha fé e ter muitos resultados. Então, um beijo para vocês, meus pais de todo o Brasil, pais de criança pequena, pais de criança grande, pais de adulto, e você que é idoso, você que tem os filhos já tudo casado, que a gente não deixa de ser pai nem mãe. Então, Deus abençoe a sua fé, abençoe a nossa fé, nos fortaleça, que por meio da nossa fé a gente possa vir alcançar tudo aquilo que desejamos. Viu?
Fiquem com Deus.